está no ar o 6º episódio do JuriCast da Câmara Municipal de Parnamirim. Aqui a gente vai falar sobre temas jurídicos, direitos dos cidadãos e sobre os projetos de leis que são aprovados aqui na casa. Eu sou Priscila Adélia, aqui comigo o Procurador-Geral do Legislativo de Parnamirim, Dr. Canidé Alves. Dr. Canidé, seja bem-vindo mais uma vez, um prazer estar aqui novamente em sua companhia para mais uma gravação do JuriCast. Tudo bom, Priscila? Realmente é um prazer enorme e hoje a gente traz uma temática que foi tema por todo o mês de maio, que é o mês da adoção. E trazemos alguém que é muito especial para Parnamirim, que tem capacidade e que tem competência para tratar sobre a adoção, que é nossa amiga Franklin. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade, de estar com vocês, trazendo uma temática tão importante para o nosso município, num movimento tão intenso que Parnamirim tem se tornado. Na verdade, hoje nós não trabalhamos mais o dia, nem o mês, nem a semana. Como o senhor falou, é o mês da adoção, é um movimento de bastante valia, quando a gente pensa em crianças e adolescentes em acolhimento. Franklin Fonseca, é um prazer recebê-la aqui. Ela que é uma das fundadoras e é também conselheira voluntária do Grupo de Apoio à Adoção, o Abrace. O Abrace foi fundado em 2019, não é isso? Exatamente. É um dos 3 grupos de apoio à adoção que a gente tem no estado. Então, na verdade, é um privilégio Parnamirim ter um grupo, ter uma mulher como ela e outras pessoas, outros voluntários que fazem parte do grupo. Conta pra gente como é que funciona o trabalho do Abrace. Tá, eu vou trazer um pouquinho como surgiu. Certo. O grupo de apoio à adoção, como você colocou, já surgiu em 2019, justamente na junção de famílias por adoção, ou famílias que pretendiam entrar no processo da adoção e que não conheciam muito bem o trâmite legal de como conduzir. E aí foi no momento parceria entre Vara, Ministério Público, que surge a necessidade de nós nos juntarmos como grupo de apoio à adoção. E como você colocou, Priscila, nós somos o terceiro mais novo, Nós temos outros 2 grupos de apoio à adoção a nível estadual, e Parnamirim, de fato, é uma cidade privilegiada por hoje estarmos inseridos nesse contexto de termos esse grupo de apoio. A nossa trajetória em relação ao grupo e o que o grupo faz, hoje nós somos 74 pretendentes à adoção no município de Parnamirim, com algumas crianças institucionalizadas, e o grupo ele se divide em diretórios. O diretório do pretendente é aquele que chega para iniciar o processo da adoção, aquele que chega buscando informações. Então nós temos um grupo de voluntários que se dispõe a estar com ele, dando todas as informações de o que é o Sistema Nacional da Adoção, como funciona o Sistema Nacional da Adoção. E aí nós temos esse grupo que, na verdade, trabalha com essa demanda. E nós temos advogados voluntários, também no grupo de apoio à adoção, que trabalham acompanhando esses processos junto à Vara da Infância, aqui de Parnamirim. Então, depois disso, nós temos uma outra vertente, que é o pós-adoção. Ou seja, a gente fala de um grupo, mas ela tem uma dimensão tremenda, Nós temos o grupo de pós-adoção, que são aquele casal que já passou por todos esses processos, por todas essas etapas, e que agora recebe seus filhos. E aí esse grupo de pós-adoção, ele atua de forma mais próxima de quem está vivendo a vinculação e a construção de vínculo com esses filhos que chegam em nossas casas, em nossos lares. E é um trabalho direcionado à criança e ao adolescente na busca ativa da garantia do direito da criança e do adolescente a uma família. Então, que essa família seja biológica ou que essa família seja pela via da adoção, o nosso trabalho é garantir a essas crianças que estão institucionalizadas o direito à família. Perfeito. São quantas pessoas o grupo? A diretoria é formada por 9 pessoas, 9 membros, Mas nós temos hoje, em média, de quase 100 voluntários no grupo de apoio à adoção. Média de 100 voluntários. Só para Parnamirim? Só para Parnamirim. Mesmo. Os outros grupos de apoio à adoção, e aí a gente fala Calanto, Natal, que tem 27 anos, e o Afeto Mossoró, eles costumam dizer que o Abrace nasceu grande.
Por quê? Porque nós temos realmente um movimento intenso sobre a pauta da adoção, e Parnamirim, né, ele passou a vivenciar essa temática, e eu falo isso sem medo de errar, passou a vivenciar essa temática após, né, a chegada do grupo de apoio à adoção, que é o movimento social, que são as discussões, que é esse momento que nós estamos aqui, de estar tratando de um assunto importante e tão preconceituoso, e tão importante de ser falado para quebrar os paradigmas em torno da adoção, né? Então, nós somos, e aí nós temos esse título, né? Abrace nasceu grande. Então, os 100 é para Parnamirim. E quando eu falo Parnamirim, doutor, eu digo que o Abrace, ele tomou uma dimensão que ele hoje não atende só Parnamirim. Ele termina chegando a Anísia Floresta, nós temos casais em Anísia Floresta, nós temos casais que nós acompanhamos em Manaus. Nós temos Caicó, nós temos Currais Novos, nós temos Macaíba, ou seja, tomamos uma dimensão, somos uma grande família adotiva, né? Somos isso. Perfeito. Que bom, importante, necessário, né? É necessário. Esse trabalho. Você é uma das fundadoras e o Abrace, ele surge de uma necessidade sua, também, não é? De uma história pessoal sua. Conta pra gente, retoma um pouquinho dessa história. Vou contar para vocês, né? E quando a gente fala de filho, de ser mãe, isso traz muitas emoções ao nosso coração, tá? Então, vocês até que... de fato, o grupo ele surge a partir da necessidade nossa, né, enquanto mãe, de tentar vivenciar outras experiências. Quando eu decidi, eu e meu esposo, que hoje é vice-presidente, eu quero ressaltar, presidente hoje é Xênia Brandão, e o vice-presidente do Abraço é Francimar Fonseca. Todos nós somos fundadores desse grupo. E nós sentimos a necessidade de conduzir outros pretendentes à filha da adoção. Quando nós decidimos entrar no processo da adoção, nós não sabíamos muito bem como é que funcionava. E nós que também somos da área jurídica, né, doutor, sabemos que há uma frieza muito grande do judiciário distante dessa população. Então, esse chegar, né, do pretendente à vara também era de difícil acesso, não pela vara, mas pelo contato e o conhecimento de buscar onde. Então, o grupo ele surge assim. Eu já estava participando de um grupo de apoio à adoção, já me preparando para maternar, e, de repente, a minha maternidade acontece, né? E chega o meu primeiro filho, né? Meu primeiro filho chega pela via da adoção. E para mim foi um momento muito mágico, porque eu digo que ele me deu o título de ser mãe e ser pai, né? Com meu esposo, Matheus Henrique, o nome dele. Matheus hoje ele é imerso também no universo da adoção. Ele com 5 anos ele fez uma live falando sobre adoção, que foi assim, o conceito mais importante sobre a adoção foi o dele, onde ele diz assim, a adoção é um pouco desajeitado, mas depois ele se ajeita. Né? Então, ele traz... A melhor visão, sem dúvida. Né? Sem dúvida, né? Porque realmente é isso. E Matheus chegou para nossas vidas no momento em que nós não esperávamos, porque nós vivemos uma gravidez invisível de 6 anos. Esse é o universo da adoção, é a invisibilidade. Nós ficamos grávidos durante 6 anos e depois, no tocar de um telefone, não foi o quarto esperado, não foi um registro de uma ultrassonografia, não foi ver uma barriga crescendo, né? Mas foi o tocar de um telefone que me fez parir. Então, compreender isso dentro do universo é você também presenciar dores e lutos e medos. E meu filho chega de uma entrega legal, muito novinho, né, com um dia de vida, e eu não tinha uma chupeta, e eu não tinha uma fralda, e eu não tinha aquele quarto esperado, mas nós tínhamos muito amor. Amor para receber, acho que fez a diferença e transformou a vida dele, assim como a vida de vocês. Na verdade, dizem que Deus não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. Então, sem dúvida nenhuma, ele capacitou você e seu esposo, como pai e como mãe, nesse caminhar. Então, e aí eu digo que tudo aconteceu como um propósito, sabe? Porque foi a partir daí que nós começamos a enxergar outras importâncias, outras necessidades de se discutir o tema
na nossa cidade, né? Na cidade de Parnamirim. E aí nós começamos um grande movimento sobre a adoção. Pessoas que estavam próximas de nós conseguiram realmente interiorizar a importância da discussão dentro do nosso município. E o nosso grupo foi se fortalecendo. O Abraça, ele nasce em plena pandemia, gente. Ele nasce em plena pandemia e a gente passou, assim, praticamente o período da pandemia, 1 ano, né? Isolamento, praticamente isso. Ficamos distante de Isolamento todo mundo. extremo foi um ano. Foi 1 ano, né? E foi muito difícil retomar tudo, mas conseguimos, né? Mesmo no lar, entrando agora nas redes sociais, abrindo as plataformas para discutir a temática, nos fortalecemos. E eu digo que Mateus, ele trouxe esse propósito na nossa vida, né? E foi quando nós começamos a buscar os nossos direitos também enquanto pais por adoção. E aí a gente ressalva e lembra da lei que instituiu o Dia Municipal da Adoção, tá? A lei que instituiu o Dia Municipal da Adoção foi do ex-vereador Tiago Cartacho, né, que trouxe essa temática. Tiago Cartacho estava conosco muito próximo na época que Mateus chegou, então ele também se envolveu, ele também se contagiou com a temática da adoção, ficou sensível à causa e trouxe a discussão para a Câmara, que foi, assim, na verdade, o estralar, né, desse movimento. Podemos esquecer disso. E aí, daí, então, eu comecei a passar a vivenciar novas histórias de adoção. Novas histórias de adoção. Eu comecei a ver outros casais passando pela invisibilidade da gravidez, passando pelos medos e as incertezas da chegada desse filho. Eu presenciei casais recebendo seus filhos e aí eu estava grávida mais uma vez. E eu tinha esquecido da minha gravidez. E como eu disse, ela era invisível. E quando a gente está imbuído em uma ação e um movimento desse tamanho, a gente fica feliz quando o outro se torna paz e sente a mesma emoção que nós sentimos. E um certo dia eu costumo dizer que eu não ligava para a vara para saber qual era a minha posição na fila. E aí eu falo do Sistema Nacional da Adoção. Eu não ligava para saber. E um certo dia o telefone toca e eu estava parindo pela 2ª vez. E naquele dia eu fui vinculada a uma criança de acolhimento, que foi um outro ensinamento. A gente pode, em outro momento, estar tratando sobre isso, de todas essas dores. E aí eu recebi uma criança, que eu tenho por nome Pedro, por entender que ele é forte, por entender que ele é resistente, por entender que ele foi retirado da família biológica há 1 ano de idade e que ele é um guerreiro. Ficou em acolhimento e o mais interessante é como eu conheci Pedro. Todos os dias, praticamente, eu visito uma vez ou outra, a gente vai a casas de acolhimento fazer parcerias e eu visito aquelas crianças. E um dia eu cheguei lá, normal, né, como eu sempre faço, vou deixar doações, vou dialogar com adolescentes. E nesse dia eu falei uma coisa, que depois eu refleti sobre isso. A cuidadora disse assim: Franklândia, se você tiver roupas para trazer para o acolhimento, você traz, porque essas roupas, tem criança aqui que está sem roupa, você puder fazer uma campanha, traz para a gente. E isso eu fiz. Ah, tá. Olha a fala que eu fiz. Eu estou 6 anos na fila da adoção e estou esperando mais um filho. Esse filho não chega. Esse filho não chega. Segunda-feira eu venho aqui deixar as roupas. Eu estava guardando uma mala de Mateus e vou organizar tudo e vou trazer as roupas dele para cá. Porque são 6 anos e eu acho que esse filho já não vem. Eu agi como a maioria dos pretendentes agem, né? Sem a esperança dessa chegada, por tanta demora no processo. E aí fiz isso, arrumei, limpei. Quando foi na segunda-feira que eu estava saindo de casa, o telefone toca, e aí eu descubro que eu vou parir uma criança de 2 anos. O que é que eles informam quando o telefone toca, quando ligam para... Quando ele liga, eles dizem assim: alô, você é fulano de tal. No meu caso, como já tinha outro vínculo com a vara,
eles já me ligaram diferente. Franklândia, se acalme, eu estou precisando. E o processo foi vinculado? E quem vinculou hoje? Quem não sei o quê? Eu estava perguntando sobre os processos dos pretendentes do abraço. Se você não quer acalmar alguém, diga, se acalme. É. Se você não quer acalmar alguém, fala, se acalme. E aí, Caliane, que eu mando um beijo para ela dizia assim, Franklândia, se acalme. Por que você nunca me perguntou seu posicionamento no Sistema Nacional da Adoção? Eu disse, mas porque eu esqueci. Mas me diga, o que foi que aconteceu? Saiu alguma vinculação? Ela disse, saiu a sua. Aí eu caí, né? Fiquei sentada assim, parada. E ela disse, é uma criança de 2 anos. E nessa hora eu escrevo, temos um filho de 2 anos. E aí eu viro a cadeira e mostro para meu esposo. Ele estava sendo pai pela 2ª vez. Parece ser uma forma diferente, é uma forma diferente de paternar, né? E ele estava sendo pai pela 2ª vez. E qual foi a reação dele? Como assim? Como assim? É como se tivesse descoberto que é um gênio, né? Como assim? Como assim? Eu disse, um filho de 2 anos. Assim, a vida acontecendo. E aí eu vou trabalhar e eu volto. E nessa hora ele saiu e eu fiquei em casa, liguei para papai, liguei para mamãe, contei o que estava acontecendo. Vivi o puerpério da adoção pela 2ª vez, naquele momento. Sem saber o rostinho dele, sem saber como ele era. Mas você já conhecia a Mas criança? não associava, né? Não... Como foi esse Aí, o Francimar liga novamente, né? Dizendo que não tinha conseguido trabalhar. Filho, não consegui trabalhar e eu vou para casa. Liga para teu pai, diz o que aconteceu. Eu pergunto o que ele acha. Papai disse o seguinte, que vamos buscar o neto dele. E falou com Mateus e Mateus, que é o nosso filho. Porque nós sentamos com Mateus e falamos, filho, tem uma criança na casa de acolhimento. Isso, Mateus, 5 anos. Mateus com 6 anos já. Mateus já com 6 anos. Aí disse, Mateus, olha, tem uma criança na casa do acolhimento, que você sabe onde é, que precisa de um papai, de uma mamãe e de um irmão. Mas papai e mamãe foram convidados para ser pais deles. Mas nós só podemos aceitar se você quiser ser irmão. Aí ele disse, mãe, vamos buscar meu irmão. Oh, meu Deus. E assim, né, mais uma atitude adotiva do nosso filho. E Francimar chegou, entramos no carro e chegamos na casa. E eu levei a mala, a bolsa que eu ia levar já. Com as roupas. E quando eu chego lá, eu digo assim, olha, eu fui vinculada e meu filho está aqui. Inclusive, eu trouxe até a roupa aqui, porque me pediram a doação, estou entregando aqui. Leve lá para a sala. Aí ele olhou para mim e disse assim, quem estava sem roupa era seu filho. Então, assim, a gente pensar, né? No que estava proposto, de que eu tinha passado final de semana, eu costumo dizer isso em todos os lugares, passando, lavando, engomando e cuidando das roupas do meu filho. E conhecer a trajetória dele foi aprender muito com ele. Sabe, eu aprendi muito com Pedro. Pedro Henrique é um menino incrível. Ele chegou para a gente sem fala. Ele não falava, ele não se expressava, ele tinha muitos medos, ele tinha pesadelos. E viver com isso foi muito dolorido. E ele nos ensinou muito. Ele na verdade, me deixou cair todos os conceitos de uma estudiosa, de uma pesquisadora na área da adoção, e ele me botou por terra. E eu tive que recomeçar. E Pedro, aos 10 anos de idade, quando eu pensava que ele... Aos 10 anos, não. Aos 10 dias de convivência conosco, Pedro falou a primeira palavra. Então, ele era uma criança que ia falar. Aos 2 anos de idade, Pedro falou papai. E aí ele falou papai. Passou 30 dias falando papai, viu? A ponto do meu marido dizer assim, filha, ensina ele a chamar a mamãe. Ensina ele a chamar a mamãe porque eu não estou mais nem aguentando ele chamar papai direto. E assim, essa foi a nossa construção de história e de fortalecimento em torno da pauta da adoção. Incansavelmente, vivenciamos e participamos de muitos encontros de famílias pela via da adoção. E mais uma vez imersa, né, em tudo isso, fazendo... e aí a gente pode falar que a Câmara de Vereadores, eu quero até ressaltar isso, a Câmara de Vereadores
e agora na gestão do prefeito Rosano Taveira, nós tivemos um avanço imenso em relação às legislações na área da adoção, né? Em qualquer momento eu posso citar isso para a gente falar. Inclusive. O que é que você acha? Você acha que você acredita, na verdade, e se provou realidade, né, na sua fala, que tudo que o legislativo, junto com o executivo, vem construindo, fortalece esse movimento da adoção, sem sombra de conscientização e de incentivo, sem sombra, desmistificação também. Não, e somado a isso, a Câmara ela é muito aberta a parcerias. E, por exemplo, o Ministério Público, através da doutora Gerliane... doutora Gerliane, grande parceira. Ela é uma que sempre busca a Câmara para parcerias. Está sempre atuando. E nós sempre nos colocamos à disposição para implementar muitas ideias que vêm da sociedade. Né? E isso que é legal do Legislativo, abraçar as boas ideias da sociedade. E essa sociedade organizada, né, que ela traz esse respaldo que nós temos. Mas só para que eu possa finalizar a minha história de adoção, ainda não terminou. Né? É uma história muito linda, inclusive. Já se emocionou aqui várias vezes. Vai fazer a gente chorar de novo? Não, vou não. Porque assim, a gente fala de vida, a gente fala de amor, a gente fala de desprendimento, a gente fala de tanta coisa junto, que realmente assim, nós somos humanos, nós nos emocionamos quando pensamos de tudo aquilo que nós vivemos e que outras pessoas viveram, que tanta gente passa por isso diariamente, né? E aí nós começamos um projeto social também voltado às aldeias, que é um projeto, hoje nós temos aldeias no estado. Nós temos hoje em Caicó de forma muito forte, mas nós tínhamos aqui 2 casas de aldeias. E nessa vinculação nós conhecemos uma moça. Ela tinha 14 anos. E nós conhecemos ela no meio de muita dor, porque essa jovem passava por uma devolução. São realidades vivenciadas também nesse universo. Tá. Nem tudo termina... Não, eu nunca romantizo a adoção. Você não vai me ver falando da adoção de forma romantizada. Nós temos dores, muitas dores. E esses adolescentes têm muito mais. Tá? E na condição de adolescente, mais ainda. Tá? E aí eu conheci uma jovem que tinha sido devolvida de um processo, né, de adoção não bem sucedido. Nós começamos a fazer o acompanhamento delas também, eram irmãs, e nós nos apaixonamos por essa jovem. Começamos um projeto de apadrinhamento com elas, onde o primeiro momento era ser padrinho, era poder estar perto, era poder direcionar, já que mais cedo ou mais tarde eles estariam saindo da casa, porque nós não tínhamos pretendentes para elas, mais cedo ou mais tarde ela estaria, né, fora da casa. De fato aconteceu, a irmã dela mais cedo completou 18 anos, saiu da instituição. E nesse percurso, nós descobrimos que ela já era nossa filha sem ter sido adotada, porque a gente fala de amor, de vínculo. Então, quando ela ia já lá para casa, quando ela tinha que retornar para o acolhimento, eu já voltava com os meninos chorando no carro, né? E na semana que entrava, a gente já estava planejando ir buscar, para ir para a granja, para fazer isso. Nós já estávamos nesse processo de acolhimento. E um dia ela chegou na mesa conosco e ela disse: eu tenho muito desejo de ser adotada, mas eu gostaria que a minha adoção acontecesse com vocês. Eu queria que vocês fossem meus pais. Gente, então chega um momento que você não tem mais o que dizer. Você já é filha, você já criou laço, você já está ali. E aí nós resolvemos realmente, né, entrar, conversar, procurar a vara e dizer que nós iríamos fazer a buscativa com ela. O que é buscativa? É quando o adolescente está numa fila, né, no processo de adoção e que não tem pretendentes para ela. E aí nós nos disponibilizamos e nos colocamos como esses pretendentes para sermos pais dessa menina. E um dos momentos mais emocionantes, né, que aí Maria Rosa, né? Ela veio já com o nome lindo, Maria Rosa. Mateus, Pedro e Maria Rosa. Mateus, Pedro e Maria Rosa, né? Dá sentido às nossas vidas diárias. Todos os dias. Todos os dias nós aprendemos a amar com eles. Todos os dias nós aprendemos a viver ao lado deles. E sem eles, nada existe. Sem eles, nada existe. Somos uma família. E eu digo que eu sou uma família feliz, sou uma família realizada. Sou uma mãe
que aprendi a maternar na dor da adoção. Sou uma mãe que aprendi a maternar na dor do preconceito. Sou uma mãe que aprendi a maternar com os meus filhos. Então, assim, Maria Rosa está conosco e a chegada dela também foi incrível, porque ela veio passar férias e no terminar das férias, eu tinha que devolver para o acolhimento. E na quinta-feira eu encontrei Maria Rosa chorando, dizendo que não queria mais voltar para o acolhimento. E eu dizia, filha, eu tenho que te deixar de volta porque não tenho a guarda. A guarda não saiu ainda, eu não posso ficar com você aqui, eu preciso deixar você de volta. Mas é porque eu não queria mais voltar. Quando foi na sexta-feira, nós recebemos a guarda provisória de Maria Rosa. Então, dizer para ela que ela não voltava mais para o acolhimento foi a coisa mais linda. Foi. E relembrar tudo isso é viver. Né? É dizer que é importante falar de adoção, que é importante falar para o nosso município que nós temos filhos e que nós somos família e que nós entendemos que a adoção é uma forma diferente de constituir família. Ou melhor, que a adoção é uma forma de constituir família. Né? Que nós precisamos entender, que a nossa sociedade precisa compreender isso. E aí, quando eu falo desse movimento, eu falo que pessoas importantes nessa trajetória trouxeram essa temática à tona para o município, para o nosso município. E aí eu falo da Câmara de Vereadores, eu falo dos vereadores que se puseram realmente a abraçar a causa. Ressalto aqui o nome de Tiago Fernandes, ressalto o nome de Volney, né, que como presidente da Câmara tem abraçado tudo isso, nos fez visita recentemente à sede do Abraço. E hoje nós somos voluntários que pagamos a nossa sede assim, com 10, 20, 30, 40, para manter o projeto vivo. Porque nós não recebemos, né, recursos. Recentemente estamos aí entrando num projeto com o FIA, para ver se a gente desenvolve outras ações dentro das escolas. Mas, assim, pessoas em Parnamirim abriram os olhos da importância de falarmos sobre isso. E que, por si só, Parnamirim já é uma cidade por adoção. Se a gente começar nessa perspectiva do todo, Parnamirim é uma cidade que acolhe, é uma cidade que chega, que agrega, né? Somos todos filhos de Parnamirim pela via da adoção também. A maioria de nós somos. E aí eu vou ressaltar algumas leis que foi aprovado na gestão de Rosana Taveira. Eu acho importante dizer, espero que os próximos prefeitos, né, que venham a sentar naquela cadeira possam ter a mesma sensibilidade. Os vereadores que retornem ou os que serão eleitos, que também possam ter essa sensibilidade. Aí eu ressalto a lei 1814, que dispõe sobre a criação do Dia Municipal da Adoção no âmbito municipal, que já foi falado. Que é o mês de maio. Que foi o mês de maio. Dia 20 ficou instituído o Dia Municipal da Adoção, lá atrás, apresentado pelo ex-vereador Tiago Cartacho. Nós temos logo em seguida a Lei 2002, que dispõe sobre a instituição do Família Acolhedora. Gente, Parnamirim tem Família Acolhedora. Natal não consegue compreender a importância do Família Acolhedora. E a Câmara está relutando o tempo todo com isso e as pessoas não conseguem. Eu estou falando Natal porque é nosso vizinho, é uma capital. Mas aí nós temos outros municípios que têm instituição de Família Acolhedora. O que é Família Acolhedora? Família Acolhedora são famílias que se dispõem a acolher crianças e adolescentes temporariamente. A gente evita que aquela criança ela vá para a instituição de acolhimento e ela vá, de fato, para uma família, compreendendo que o seio familiar traz amor e segurança a essas crianças. Compreendendo também, através de pesquisas, que uma criança institucionalizada ela tem 98% de perdas do seu processo cognitivo. Então, ela indo para essa família, a intenção é que ela seja amada. E, Franklin, como é que acontece Família Acolhedora? Parnamirim tem uma equipe de Família Acolhedora de excelência, né? Família Acolhedora tem edital aberto, essas famílias são cadastradas, essas famílias, elas são preparadas, elas passam por um treinamento e assim que elas estão aptas, elas se tornam, sim, Família Acolhedora e passam a receber, inclusive, um valor. Eu não lembro, doutor, exatamente o valor, mas eu acredito que seja em torno de um salário. Né? A gente pode até confirmar isso, esse dado.
Mas essa família preparada, ela fica. Então, nós temos hoje em Parnamirim já a existência da família acolhedora e a atuação dela. É um projeto vinculado à Secretaria de Assistência Social. Ela fica na responsabilidade da Secretaria de Assistência Social, mas ela é acompanhada pela vara do município, pela promotoria. Né? E inicialmente essa família é temporária? Ela é temporária, nem tem prazos definidos, né? Aí, qual é o caso aqui em Parnamirim que nós estamos agora adentrando a família acolhedora? Então, nós temos um outro projeto, que é o Entrega Legal. Entrega Legal, que é instituído por lei, a garantia do direito dessa mulher a entregar essa criança à adoção. O que a gente poderia estar desmistificando os mitos do amor materno, de que a mulher, você gerou, você tem que criar. Mas nós estaremos evitando uma outra situação, que é o abandono. Aquelas velhas manchetes da criança na caixinha de sapato, né? Da criança jogada no lixo. A entrega legal, ela é importante ser falada, e aí a gente pode em outro momento até se aprofundar mais sobre o que é a entrega legal, a importância dela. E aí eu ressalto também que o Ministério Público, Vara e Grupo de Apoio à Adoção, Prefeitura de Parnamirim, durante o ano todo, fizemos uma capacitação nas redes. E essa capacitação justamente dizia que o que a lei traz, essa mulher ela precisa ser acolhida, essa mulher ela precisa ser respeitada. Essa mulher que entrega, ela também está tendo um gesto de amor. Em vez de ser julgada, né, criticada. Em vez de ser julgada, em vez de ser criticada ou apontada. Porque ser cuidada a também. Nossa sociedade faz isso. Nossa, que coisa feia. Você vai entregar, ela está tendo uma hombridade. Aquela mulher, e aí eu esqueci de trazer 2 livros importantes para mostrar para vocês, mas eu falo o nome deles, Mães Abandonadas. É um livro que trata sobre o abandono, sobre o luto que essa mulher vive ao entregar essa criança. Essa mulher que entrega esta criança para adoção, ela vive um luto, e esse luto tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado, inclusive, por nós, mães, pela via da adoção. O meu filho, ele sabe quem é a genitora dela. O meu filho, Mateus, que foi oriundo dessa entrega que teve luto, dessa entrega que teve dor, o meu filho visita ela uma vez no ano. Franklândia, você é louca. Não sou. É as raízes e a história dele que deve ser respeitada. Então, assim, nós temos muita coisa a dialogar. Então, Parnamirim traz isso. E quando eu vou fazer meus debates, minhas palestras em outros lugares, eu ressalto muito a importância da nossa cidade. A sensibilidade que Rosana Taveira teve em torno disso, de estar sancionando essas leis, a sensibilidade que a própria Câmara de Parnamirim trouxe nessas discussões. Eu acho que nós temos muito que caminhar, temos muita coisa para caminhar. Mas é nessa organização que nós conseguimos fazer. Temos uma outra lei que institui, aí a gente deixa de ser dia municipal e a gente passa a ser semana municipal da adoção no município de Parnamirim, né? Lembrando que nós, Famílias por Adoção, falamos de adoção os 365 dias do ano. Nós temos o projeto de lei que institui o Programa de Atendimento Psicológico à Gestante. Isso aqui é já resultado da Semana Municipal da Adoção, né, aqui no município, onde a gente está buscando a garantia do direito dessa mulher que entrega, que eu coloquei para vocês, dela ser assistida por psicólogos, dela ser acompanhada por psicólogos. E aí eu vou lembrar mais um trabalho do Grupo de Apoio à Adoção Abrace. Nós temos psicólogos voluntários no Grupo de Apoio à Adoção que acompanha mães nessa situação. Nós temos acompanhamento psicológico a adolescentes institucionalizados. As mães pela via da adoção temos também. E aí lá nós temos a Fernanda Jamar como psicóloga, nós temos como advogados doutora Herta, que inclusive já foi da casa, né, doutora Herta. Procuradora geral. Foi procuradora, né, pronto. Nós temos doutora Herta, nós temos Guilherme, temos um monte de voluntários para estarem, né, dando toda essa assistência. Nós tivemos um outro projeto de lei que, quando eu estava chegando aqui, recebi já a sanção dele, né, o prefeito sancionou a lei 2.517, agora no dia 6 de junho, resultado também da nossa discussão da Semana da Adoção,
que dispõe sobre a reserva de vagas para jovens egressos do sistema de acolhimento municipal. E mais, aquisição de imóveis oriundos dos programas habitacionais. O que é isso? Quando eles completam 18 anos, eles saem do acolhimento. E agora o município de Parnamirim diz assim, eu te acolho. Eu também tenho responsabilidade social com esse adolescente. E aí a gente traz, né, ele participar desse programa dos apartamentos. Né? Isso. E agora tem uma reserva nessas moradias populares. Né, populares. Isso é muito importante. Porque imagine que ele está acolhido numa casa de acolhimento e completou 18 anos. E aí, vou para onde? Então, essa é a preocupação dessa lei de dar esse acolhimento posterior ao fim da permissão dele nas casas de acolhimento no âmbito municipal. Então, realmente, é de uma grandeza muito grande. Muito grande. Muito sensível, tô sendo redundante assim, mas é de uma grandeza muito, muito grande. Não realmente. Precisa existir, né? Muito legal. Muito legal. Exatamente. Agora, do ponto de vista... falando de adoção mesmo. Adoção. Você falou do seu processo que gestou 6 anos. 6 mais 6 mais 4. Mais 4. Então dá 12, mais 4, 16. Minha vida quase toda, viu? Fiquei grávida. Nesses 16 anos. Qual é o passo a passo? Pois é. Qual é o passo a passo? Assim, né? para quem está nos ouvindo entender com clareza e com... Porque acho que uma das grandes funções da Abrace é essa. Muitas vezes você passa numa loja e olha um vestido muito bonito, uma roupa muito bonita e não quer entrar porque tem uma porta de vidro também muito bonita. Então, eu acho que essa que é a grande função da Abrace, desmistificar e abrir as portas e mostrar, olha, a porta é tranquila, pode entrar, pode vir. Eu, em toda a minha vida profissional, doutor, eu fiz um processo de adoção. E é interessante porque veio de um cliente empresarial que eu tenho, e falou, Candé, faça essa ação aí, eu pago, não sei o quê. Aí eu puxei na tabela da OAB, vi o preço, eu falei, não vou cobrar não. Você já está fazendo bem danado e eu vou cobrar um negócio desse, vou nada. Então foi a primeira experiência, porque, por exemplo, nós na faculdade não aprendemos. Tenho certeza que você não aprendeu na faculdade como é um processo de adoção, apesar da excelente aula que eu tive com o Dr. José Dantas. José Dantas foi meu professor, que é juiz da primeira vara da infância e adolescência de Natal. Mas não é uma coisa que assim a gente se dedica na faculdade ou algo do tipo, mas foi um prazer enorme ter feito esse processo. Foi um prazer enorme o resultado dele e assim, foi muito gratificante, muito gratificante. E o depoimento dos pais, quando a gente recebeu ele no escritório, de não, mas eu quero, porque isso... É diferente de entrar em fila, ele já tinha a criança com quem ele já queria... Já era a adoção direta. A mãe tinha meio que dado, assim, né? Meio que dado, antes né? da lei, isso sempre foi muito forte, né? Adoção à brasileira, né? Então explique aí pra gente aí. Pois é, hoje a gente não consegue mais compreender e não direcionamos a entrega à brasileira, por várias razões. Porque os caminhos são difíceis, né? Você pode receber aquela criança e de repente aquela criança não ficar com você, né? E isso é muito triste para ambas as partes. Então a gente fala do passo a passo da adoção. Primeiro, enquanto grupo de apoio à adoção, eu digo, para adotar, você precisa estar perto de quem adota. Então aí eu indico a procura dos grupos de apoio à adoção em primeiro lugar. Segundo, você tem uma lista de critérios a atender. E aí você tem uma série de documentos, entre elas todas as certidões que você encontra no sistema. E aí a gente precisa do atestado de sanidade mental, que hoje é onde os pretendentes se batem muito. Onde é que eu vou buscar? Porque não temos psicólogo, não temos o psiquiatra. Então essa é a maior dificuldade, mas nós precisamos sim ter essa certidão, essa declaração de sanidade mental. E aí é procurar a vara da entrada. Eu acho que é uma dúvida muito recorrente, porque foi uma dúvida desse casal que eu
Advoguei. A questão financeira. A questão financeira. Qual é o impacto? Qual é a renda? Tem uma renda mínima? Eu gostaria que você fizesse esse esclarecimento. Tá, que é uma porque depois eu descobri comum, que né? é muito comum. Porque assim, sim, você vai adotar, mas você vai ter condições de manter a criança, aí é importante. A vara, ela nos visita, né? Assistente social, a equipe técnica. Então, assim, o que ela vai observar? Não é suas condições financeiras, porque não é a condição financeira que vai definir seu amor, o seu cuidado. Então, não existe um teto. Não, porque eu preciso. Porque eu só ganho um salário mínimo. Eu posso adotar? Pode. Tem amor? Né? Quer acolher? Quer ser família? Né? Então, assim, é você se disponibilizar. A adoção é uma vivência de amor, de vínculo, de criação de laços. Então, não tem essa questão de teto salarial. Há uma preocupação realmente, doutora. As pessoas sempre que nos ligam perguntam, eu só estou trabalhando de bico, eu posso adotar? Pode sim, você tem amor para dar, você tem zelo, cuidado. Então, isso não seria problema. E aí, quando esse casal ele está realmente com toda essa documentação, ele vai à vara, a vara dá a entrada no processo, e aí ele começa realmente o trâmite, né, de visita à casa, de ter uma conversa mais próxima com o casal. A gente fala muito de um cadastro que eles precisam preencher, que é o chamado perfil. Esse é outro ponto da adoção, muito debatido, muito falado. Que perfil é esse? Quais são os perfis dos nossos pretendentes? E aí eu vou dizer para vocês, a nossa cultura, a cultura brasileira em si, ela tem um perfil de querer beber, de querer passar pelo aquele passo a passo do trocar fralda, do fazer mamadeira. Então, o brasileiro tem essa característica. Muita coisa tem mudado. A gente já vê casais com perfil mais amplo, que já realmente consegue receber um adolescente em sua casa, que já consegue compreender que mesmo esse adolescente chegando com a bagagem, que a gente costuma dizer que eles trazem uma mochila nas costas de sua história, né? Nós somos capazes de sermos famílias. Então, são paradigmas que diariamente a gente está quebrando. E hoje prevalece esse perfil, né, da criança, de querer vivenciar o casal, querer vivenciar por todas essas etapas. É legítimo, né? Como é legítimo também aquela que chega e adota uma criança, e quando nas minhas palestras eu digo, não me condenem e nem me tenham por santa, mas eu adotei um adolescente. Não me condenem, porque geralmente diz, você é louca. Mateus, Pedro e Maria Rosa. Maria Rosa. Né? Ou seja, 3 idades completamente diferentes. E 3 histórias 3 diferentes. 3 desafios absolutamente diferentes. E 3 lições de vida diferentes. E isso me realizou. Então, aí voltando à sua pergunta, a adoção é brasileira, né? Isso. Não recomendamos porque ela não tem acolhimento jurídico. Então, essa família que entrega, ela pode entregar e amanhã ela pode pegar de volta. Então, que garantia? Que garantia eu, como pretendente, estou, né, de que você me entregou essa criança e que amanhã você não vá, né, se arrepender e vir buscar? Então, eu vou começar dizendo isso, a garantia jurídica de ser mãe para sempre, né? E de ter meu filho e de ser registrado para sempre. Então, nós corremos esses riscos, né? Existem algumas compreensões jurídicas que nós não poderíamos, né, entrar nessas questões, mas hoje o caminho é o Sistema Nacional da Adoção. Por quê? Porque esse casal que está ali, ele precisa ser conhecido pela vara, pelo Ministério Público, ele precisa saber quem é esse casal que vai receber essa criança, né? Estaríamos evitando muitas coisas, inclusive a venda, né, dessas crianças, para tantas outras situações. Então, é de fato importante que esse casal esteja no Sistema Nacional da Adoção, ele participa de um curso, né, de pretendentes à adoção. É ensinar a ser pai e ser mãe? Não. Mas é ensinar, trazer o diálogo do que pode acontecer quando esse filho chega. Direitos e deveres. Os direitos e deveres, né, compreender esse universo. E aí eu falo com muita tranquilidade também que o Abraço Parnamirim tem uma parceria muito forte com a Vara e o Ministério Público. Tanto que esse curso que é feito pelo Ministério Público, hoje em Parnamirim, o Abraço está junto com o Ministério Público. Só Parnamirim e Mossoró, né, nós conseguimos estar tão próximo em relação a isso.
Natal luta diariamente para que realmente eles também possam participar do grupo, do treinamento da Pretendentes. Embora exista, o doutor Dantas é uma pessoa incrível, maravilhosa, né? Acolhe todos os grupos de apoio à adoção, né? Com Acalanto Natal, Afeto Mossoró, Parnamirim, um abraço. Nós somos uma grande família pela adoção. Temos muita coisa para discutir, né? Os principais desafios, Franklândia, desse movimento da adoção, quais são? Tá, vamos falar dos principais. Se a gente falar pensando na perspectiva adotiva enquanto mãe, a gente fala dos desafios da chegada dessas crianças aos nossos lares, tá? Os desafios na adoção, elas são permanentes. Ela é quando você inicia o processo, porque é um processo desconhecido para quem chega. Ela tem um novo processo de desafio, porque a fila é longa e a demora é intensa e os medos dessa chegada também existem. São desafios a enfrentar. Quando esse filho chega, aí você passa por nova situação, que são as demandas emocionais desses filhos. A demanda emocional, emocionais desses filhos, ele mexe com toda a estrutura familiar. Meu marido, nas falas dele, ele fala muito sobre paternidade ativa, né? E aí ele diz que nós, quando recebemos os nossos filhos, nós demos um reset. Resetamos a nossa vida 3 vezes para nos reprogramarmos. E a gente fala também aí da questão financeira, né? Porque a gente não está falando agora só dos traumas, dos medos, da vivência, dos elos, da dificuldade de como agora chegou essa criança e que ela tem uma história diferente da minha e como agora ela entender que eu sou pai dela, como agora entender que eu sou mãe. São desafios. E são desafios que só no grupo de apoio à adoção, não mais o judiciário, não mais o Ministério Público compreende. Só o grupo de apoio à adoção, porque nós temos vivência. E aí a gente ressalta uma indicação também do vereador da casa, Tiago, aonde ele faz a indicação 425 em relação à alteração das licenças maternidade e paternidades aplicáveis aos casos de adoção. Quando esses filhos chegam para nossas histórias, para as nossas vidas, nós precisamos de tempo com ele. E a nossa legislação municipal, ela é arcaica, né, doutor? E ela traz um resultado terrível, na verdade, para as famílias pela via da adoção. E também é pauta nossa. Então, ele diz assim, que a criança que tiver 1 ano, chegou na sua casa com 1 ano, ele tem 120 dias. Eu estou falando de desafios, viu, Priscila? Ele tem 120 dias de licença maternidade, né? Ou licença adotante, como nós gostaríamos de ser entendido. Se essa criança tiver 1 ano e 4 meses, essa licença cai para 60 dias. Se essa criança tiver de 4 anos a 8 anos, essa licença cai para 30 dias. Se ele chegar adolescente, se ele for filho de pai solo, se ele for filho de casais homoafetivos, nós não temos. Então, assim, há uma discussão em torno disso muito forte. Como é que eu recebo uma criança com a demanda de 2 anos, como foi o meu filho, e eu só tive direito de estar com ele 60 dias? Se eu preciso de mais vínculos com ele, né? Como que agora eu recebo um filho de 8 anos e eu só posso ficar com ele 30 dias? A gente não está reivindicando a licença adotante para nós pais, não. São para os nossos filhos, para que eles compreendam que agora ele tem uma família, que agora ele saiu da instituição de acolhimento e que ele tem uma família. E todo o processo de segurança, adaptação, tudo isso é um processo muito mais... eu diria até traumático, mas é um Sim. traumático ao inverso, sem dúvida, né? mas não é traumático. Sim, o STF, inclusive, eu estava pesquisando porque eu lembrei de uma discussão recente no plenário do STF, que a questão da gestação quando homoafetiva, a não gestante na relação homoafetiva também teria direito à licença maternidade. Então é um passo dentro de uma perspectiva de interpretação
mais à frente de ser igualado isso. Sim, Não tem essa, dúvida disso. exatamente, não há dúvida. E a nossa busca é essa. É. Por quê? Porque todos esses direitos são garantidos quando a gente entra, né, com o processo. Então, para que a gente possa ter o direito à licença, a gente está toda a vida negado pelo município, a gente entra com o processo, aí lá na... Aí vem a questão do princípio da legalidade, que aí fica amarrado, Pronto. e aí o gestor tem medo de dar, aí depois no Tribunal de Contas vem o mundo todo. Exatamente. E aí é uma ação que depende, uma alteração legislativa que depende exclusivamente do Executivo. Do Executivo. Que o Legislativo não consegue fazer absolutamente. Exatamente. E aí nós temos a indicação, eu acho que é a 425 de 2024. Eu tomei como base e agora, né, temos outras coisas, né, no município se discutindo, se falando, a questão da isenção do IPTU, que foi também uma proposta do Condica para trazer essa discussão. Essa discussão já tem 2 anos que está, né, permeando aí e precisa realmente ser visto. A gente, quando recebe uma criança e um adolescente, eu falei no início de Mateus que a gente não tinha uma mamadeira, a gente não tinha um berço, a gente não tinha nada. Mas quando eu recebi Pedro, eu também passei pela mesma situação. Quando eu recebi Maria Rosa, era um adolescente, eu tinha uma outra demanda muito mais alta. Então, a gente busca essas garantias de direito, a gente busca essas pontuações que, na verdade, vai nos trazer a vinculação de forma mais tranquila, se podemos dizer assim. Né? Franklane, lá no início você falou sobre preconceito. Sim. Que preconceito é esse que existe nesse universo da adoção, sim, que mesmo sendo uma atitude tão digna de aplauso, né? De reconhecimento, de um desprendimento de cada um para transformar a vida de uma nova pessoa. Que preconceito é esse que vocês ainda sofrem? Muitos. E um dos maiores que eu ouvi, gente, porque assim, a nossa sociedade ela precisa tanto aprender sobre essa temática para a gente poder até desmistificar até algumas falas, né? Do tipo, nossa, Franklândia, teu filho parece tanto com você. Se eu fosse você, eu não falava que ele era adotivo. Mas ele não é adotivo. Ele veio pela via da adoção. Ele é filho. Entende a diferença? Sem dúvida. Né? Ele veio pela via da adoção como você veio pela via biológica. Né? E os preconceitos são muitos. A qualquer situação que ocorra com a família pela via da adoção, o primeiro ponto-chave de matérias é filho adotivo. E quando o filho biológico comete algum delito, por que a gente não vê na matéria filho biológico? Então, pasmem, é preconceito, pasmem, que as pessoas se empoderam disso para poder desmistificar e dizer que o filho que vem pela via da adoção, pelo fato de não ter teu sangue, ele pode ser isso ou aquilo. Estigmatizar, exatamente. Então, nós temos uma temática, amor maior que DNA, é o que nós pregamos. Amor maior que DNA, porque nós compreendemos isso. Outra coisa, Priscila, isso eu vi, foi claro, né? Então, talvez alguém pudesse achar que estava me dando um elogio, mas não estava me dando elogio. Ele era meu filho, eu não posso dizer, não, vou esconder que ele é filho por adoção. Foi aí onde eu consegui dizer, não, eu preciso falar sobre adoção, gente, eu preciso. E outro foi me deparar com um casal, amigo nosso, que estava conosco em um evento, e ele tinha um filho biológico, mas eles também decidiram ter um filho pela via da adoção. E aí a pessoa chegou e perguntou assim, quem é teu filho de verdade? Os dois. Os dois. Mas essas perguntas existem. Quem é teu filho de verdade? E a gente vê isso todos os dias, viu? A gente vê isso dentro das escolas. Machuca também, muito, né? Muito. E aí a gente tem a responsabilidade de levantar a bandeira. E aí você vai para a escola e aí teu filho tá, né, iniciando a sua história ali. E a gente sabe, eu sou da área da educação e sei como é importante a construção da linha do tempo de uma criança, mas ali a professora da escola diz assim, traz uma foto de sua mãe grávida para colocar no mural. Traz a fitinha, a pulseira da maternidade, né? Como que a gente lidar com isso dentro das nossas escolas? Tem gente que pede isso. Tem. Eu nunca vi isso. Tem. Pede a foto de sua mãe grávida. Como? A minha gravidez eu falei que foi invisível. Como eu vou chegar agora? E como meu filho
pequenininho vai chegar agora e dizer que não tem a foto da mãe grávida? Porque tudo é uma construção. Os meus 3 filhos, pequenininhos ainda, a gente conta a história de adoção deles. Mas você contar isso para a sala de aula, você tem que ter uma certa maturidade. Mas quem é o adulto da relação dentro da escola é o professor, é a equipe pedagógica, é a direção da escola. Então são coisas, sabe, que parece que não acontece, né? Mas acontece. É inacreditável. Em relação hoje, Franklândia, a quantidade de crianças e adolescentes que são pretendentes à adoção aqui no município de Parnamirim? Pois é, a nível de Rio Grande do Norte, nós temos 248 acolhidos e nós temos 949 pretendentes. É onde falam sempre, a conta não bate, a conta não bate. Parnamirim nós temos 74 pretendentes e nós temos 16 em acolhimento, tá? Isso é porque o perfil não coincide? Também. Porque também. aparentemente, por exemplo, o número de famílias que querem adotar é muito maior, então seria uma conta resolvida facilmente. Aí a gente pegaria, trazendo o Rio Grande do Norte, 249 e 496 pretendentes. Porque aqui não bate esse número. Não bate o número. Por quê? Desses 249 que nós temos aqui, nem todos estão habilitados à adoção. Essas crianças que estão em acolhimento, elas estão ali num processo de retorno também para suas famílias biológicas. O que nós temos de real aqui são os pretendentes de 496 pretendentes. Mas esse total de 240, existe a maioria deles ainda vão voltar para sua família biológica. E o que nos resta, né? São os que estão aptos à adoção. Por exemplo, Parnamirim, nós temos 74 pretendentes, nós temos 16 em acolhimentos, mas só 2 aptos à adoção. Estão aptos para adoção. Desses 2, ambos já estão em aproximação. Então, assim... Estamos em dia. Dentro do vamos processo dizer que a gente burocrático, administrativo e judicial, estamos em dia. Mas há as ressalvas, viu, Priscila, em relação ao perfil. Nós temos alguns adolescentes, por exemplo, que se chegar a ser destituído, a gente ainda não tem, eu estou falando no nível de Parnamirim, a gente ainda não tem pretendentes apto ou na fila buscando esse perfil de 14 anos, de 12 anos, de 16 anos. Mas é algo que nós acreditamos que com o trabalho de todos nós conseguimos avançar, sabe? Essa é a importância da gente estar falando sobre isso. E aí, Priscila, 1 hora de programa. Meu Continuamos Deus, 1 hora. É o programa que fluiu, assim... eu chorei 3 vezes. Muito mais. Realmente foi um programa bem diferente. Foi o primeiro programa que eu chorei. Eu sempre digo que Arquivo Confidencial do Faustão, primeiro vem a brincadeira, depois a emoção. Aqui começou na emoção e agora a gente está mais leve. Técnica, né? Mais técnica. Franklândia, em relação à burocracia, Sim. Eu já ouvi comentários de famílias que adotaram, que criticaram essa burocracia que existe nesse processo de adoção. Você acha também, na sua opinião, é um processo burocrático? É necessário? Teria como ser mais rápido? Como é que é na sua visão? Acho um processo demorado, porque na maioria das vezes, e aí eu não estou falando só a nível do Parnamirim, na maioria das vezes os processos têm prazos, e esses prazos eles não são cumpridos, né? E isso causa uma demora também desgastante no processo e até uma descredibilidade, sabe, doutor, em relação a essa demora, a esse retorno. Se você não tiver no grupo de apoio à adoção, você praticamente não tem retorno, porque você só vai ter retorno de alguma informação se você for à vara, né? E nem sempre você está ali. E se você tiver diariamente com o grupo de apoio à adoção, essas informações, né, da demora, do que vai acontecer, de como é que isso alivia mais. Quando eu disse para você no início que eu passei 6 anos esperando o meu segundo filho e eu esqueci, é porque eu estava imersa estudando a adoção, é que eu estava imersa com outros casais, com outras histórias de adoção. Isso alivia a nossa dor, mas agora eu também digo que o processo de vinculação e observação da vara e do Ministério Público também é importante, sabe? Eu acho que o que poderia ter realmente assim de ter cautela seria na observações dos prazos, né?
Precisa de uma atenção maior. No cumprimento dos prazos. Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar, que eu pontuei justamente numa homenagem que nós recebemos do deputado Rosano Taveira Júnior, na Assembleia, e o doutor José Dantas estava lá para ser homenageado. E eu tive a oportunidade de dizer para ele, como tenho tido, eu não consigo compreender muito essa busca incessante de alguns, né, juízes de querer voltar para a família biológica. Então, existe ainda no Poder Judiciário esse entendimento de que a questão biológica é muito forte, ele precisa de fato voltar. E aí eles ficam procurando a família A, B, C, até a 10ª geração dessa criança para poder ficar com essa criança. E aí eu fiz uma pergunta para o doutor José Dantas, e ele disse assim: Franklândia, vou fazer um recorte dessa sua fala e vou mandar para todos os juízes. Eu disse: se meu filho, vamos agora Priscila, se seu sobrinho fosse acolhido hoje, amanhã você procurava a vara, amanhã você procurava o Ministério Público para tirar ele do acolhimento? Sem dúvida. Você não deixava ele passar uma noite lá. Eu não tinha, na verdade, eu tinha ficado com ele desde o início. Desde o início. Mas se alguém retirou e você soube que ele foi para casa de acolhimento, você não ia lá? Ia, com certeza. Então, sim, eu acho que é esse tipo de reflexão que a gente tem que pensar. Então, não adianta, leva para o tio. Vincula com o tio, passa 30 dias com o tio. Não, o tio não deu certo, volta. Aí volta. Não, vamos voltar agora para outra tia que quer. A outra tia quer, leva para outra tia, passa mais 30 dias com a outra tia. Não, a tia não quer, volta. Então, gente, vai para uma avó. Então, é um sofrimento para essa criança e do adolescente. E se a gente está nessa defesa da criança e do adolescente, a gente também tem que ter cautela em relação a isso. E hoje eu parabenizo, assim, a doutora Gerliana, ela tem tido muito cuidado, né, com isso. Ela tem tido uma atenção voltada, dobrada em relação a isso. E eu parabenizo esse posicionamento. Eu acho que a gente vai evitar também muitas dores. Os nossos filhos, quando chegam, eles chegam com várias demandas de rompimento. Então, cada vinculação dessa é um rompimento, gente. Então, assim, é uma reflexão que eu trago para o Poder Judiciário, né? Somos a defensora e pesquisadora da área, mas é algo que o nosso legislativo precisa parar e ver isso. Né? Ter cautela, ter cuidado. Bom, mas é essa. A sociedade, eu sinto, né? Não tenho um dado científico para isso, mas eu sinto claramente assim, um caminhar para frente nesses pontos, com ações principalmente que envolvem a sociedade civil, os órgãos públicos, e aí eu coloco todo mundo no mesmo cesto. Ministério Público, Legislativo, Executivo, trabalhando junto. Quando os dois estão trabalhando juntos, os frutos são muito mais carnudos, né? A árvore é muito mais frondosa, porque daí sim saem resultados muito mais representativos. É verdade. Nem dúvida disso. Então a gente está chegando ao final da nossa conversa, Franklândia. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Hoje pela manhã fiz... eu me acordei e disse: meu Deus, eu vou fazer a entrevista, o que é que eu preparei aqui, né? Sempre tem essa preocupação, né? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? Aí vai travar, não vai falar. E aí eu comecei a rabiscar umas coisinhas assim que terminei achando legal. Eu queria dividir com vocês, com né? certeza. Eu escrevi sobre adoção, a gente, né, escreve sobre isso. E aí eu coloquei assim: a adoção é um fio invisível chamado amor, que une vidas e que vai costurando memórias e revelando histórias. São homens e mulheres grandes que sustentam sonhos de crianças e adolescentes a uma família. Eu digo grande porque a adoção é coisa de gente grande, é coisa de gente responsável. Gente generosa. Gente que ama, tá? Eles constroem a arte de viver e de ressignificar. A adoção é um ato de amor diário, porque todos os dias precisamos adotar os nossos filhos, que sejam biológicos ou não. Era isso a mensagem que eu queria deixar para vocês. Ficou lindo. Né? E para essas famílias que estão na fila, que são pretendentes à adoção, como pessoa que milita nessa área da adoção, mas também como mãe, o que é que você tem para dizer para essas pessoas? Eu quero dizer para essas famílias que estão aí anos esperando seu filho chegar, que ele vai chegar. Ele vai chegar na hora certa. Mas estejam junto de nós, estejam com o grupo de apoio à adoção. Franklândia, para finalizar, deixe então os contatos, as formas de contato, o telefone, as redes sociais do Abrace. Tá.
O Instagram do Abrace é o Abrace Parnamirim RN. E o contato é o 987973085. Podem entrar em contato conosco, né? Vamos se voluntariar. Eu convido todos a serem voluntários do Abrace. A gente está sempre em movimento, sempre estamos fazendo ações nas instituições de acolhimento. E é isso. Venha viver o universo adotivo. Que prazer recebê-la aqui. Foi muito emocionante. Foi incrível recebê-la no nosso Juricast, ouvir a sua história, conhecer mais um pouquinho desse processo da adoção, ajudar também o grupo a chegar a mais pessoas para que ele cresça cada vez mais ajude outras pessoas. E a gente deixa aqui as portas abertas, inclusive, para você retornar. E muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo. Obrigada a sua a atenção de estar aqui com a gente. Obrigada. Foi ótimo, sem dúvida vai entrar já para o top 1, né, de programa especial, não apenas pela parte técnica, mas também por possibilitar dar esse olhar do que é adoção. Você tem a possibilidade muito clara de dizer, tanto na ótica de mãe, que você por 3 vezes, de advogada, que você e como um ativista social, que você também é. Sim. Então, agradecemos em conjunto, e aí eu estendo também, me filio aos agradecimentos todos já feitos por Priscila, e que a casa também está de portas abertas para o Abrace, para o Ministério Público, para todo mundo que tiver qualquer boa ideia para a melhoria das políticas de adoção na nossa cidade. Muito obrigada à Câmara do Parnamirim pelo convite, nesse momento de estar com vocês, dividindo um pouquinho dessa história, né, e trazendo essa reflexão para a nossa sociedade, dizer que juntos nós somos mais fortes, sem dúvida, né? Então, fico à disposição. Obrigada. Gente, obrigada a todos vocês. Esse foi o 6º episódio do Juricast da Câmara Municipal de Parnamirim. A gente conversou com Franklândia Fonseca, que é uma das fundadoras e conselheira voluntária do Grupo de Apoio à Adoção de Parnamirim, o Abrace. Continue acompanhando a nossa programação. A gente se encontra no próximo episódio do Juricast. Obrigada pela sua companhia.